Hoje vamos falar de um assunto que, mais uma vez, está sendo distorcido por canais sensacionalistas e até por alguns profissionais que deveriam prezar pela ciência. Eu estou falando das notícias recentes do Campo Flegrei na Itália, uma caldeira vulcânica que voltou às manchetes nos últimos dias e, como sempre, cercada de exageros, meias-verdades e muita vontade de aparecer. Mas aqui, nesse canal, você sabe que o meu compromisso é com a verdade científica. Vamos analisar os dados mais recentes diretamente do INGV, do Observatório Vesuviano, o órgão oficial italiano responsável pelo monitoramento vulcânico, e desmascarar de uma vez por todas quem está vendendo medo para gerar cliques. Nos últimos dias, você deve ter visto por aí vídeos com títulos como Supervulcão prestes a explodir, Campo Flegrei em colapso, cientista diz que a erupção é inevitável. São títulos chamativos que estão aparecendo em vídeos do YouTube. Mas será que eles são verdadeiros? Muitos desses vídeos se baseiam em entrevistas soltas de cientistas que aparecem na mídia, fazendo previsões dramáticas, muitas vezes sem qualquer relação com os boletins técnicos ou com institutos oficiais que monitoram o vulcão. E aqui já deixo o primeiro aviso para vocês. Não é porque a pessoa é professor, não é porque a pessoa é um cientista, um geólogo, um geofísico, um vulcanólogo ou qualquer outro cientista. Você precisa investigar quem é aquela pessoa, porque tem muitos cientistas de diferentes áreas, tanto da minha como de qualquer outra, que para ganhar alguma fama, porque ele não conseguiu se promover ali dentro da carreira científica, e isso é verdade, tá? Porque assim, pessoal, em ciência é assim mesmo, nem sempre uma pesquisa vai para frente. Às vezes você estuda alguma coisa pensando que é correta e ela se mostra um erro, ou seja, você acaba perdendo anos da sua vida, mas você ajudou a construir um conhecimento científico. Você tinha uma pergunta, você imaginava que tinha uma resposta e a resposta que você pensava ser sim, na verdade era não. Pronto, você conseguiu construir um conhecimento científico. Só que esse não, ele não tem ali uma relevância midiática, tá? Então, sempre os assuntos que conseguem um sim, conseguem ali alguma relevância midiática, conseguem dar uma fama para o cientista. E muita gente gosta de ter o seu ego acariciado, gosta daqueles minutinhos de fama, gosta de aparecer na TV e coisas do tipo. Tem alguns cientistas que na verdade, pesquisam só para isso, para ter fama, e outros não. Aqueles que não saem do laboratório, que nem gostam de dar entrevistas, geralmente esses são aqueles que produzem as melhores e mais verdadeiras pesquisas, aquelas que se aproximam mais da verdade do fenômeno do que aqueles outros que ficam tentando dar murro em ponta de faca, como diria minha mãe, só para tentar provar o seu ponto, mesmo que aquilo seja um beco sem saída. Quer ver um exemplo? Os cientistas que ficam insistindo em tentar estudar a correlação do Sol com os terremotos. Eles só fazem pesquisas estatísticas, eles não fazem nenhum estudo de caso, eles não fazem nenhum tipo de pesquisa de campo, eles não medem a energia que eventualmente chega na Terra, eles não medem essa energia que passa pela atmosfera, eles não conseguem mensurar a energia que vai chegar numa falha tectônica específica, eles não replicam esses resultados para outras atividades sísmicas, além daquele recorte que eles fazem, porque eles recortam escolhem justamente os terremotos de uma área específica que coincide com os dados, né, da atividade solar, só para que uma coisa case com a outra. Eles não conseguem fazer estudos diferentes desses, ou seja, para provar o seu ponto. E aí, justamente, eles insistem nisso, por quê? Porque isso dá fama, porque isso dá vídeo, isso dá cliques, isso atrai a mídia a ponto de dar entrevista, porque seria uma coisa inédita, só que não é verdade, né? Então, muitos desses cientistas vão para a TV para buscar os seus minutinhos de fama em cima de informações que não são verdadeiras. E aqui vai um recado direto para esses profissionais. Não adianta aparecer na TV dizendo que a situação está crítica se vocês ignoram os dados reais. Não adianta buscar seus 15 minutos de fama quando a ciência exige responsabilidade, método e contexto. Então, olha só, vamos aos fatos. O último boletim semanal do Observatório Vesuviano, publicado no dia 24 de junho de 2025, e esses boletins, como eu falei, são semanais,
você pode baixar diretamente do site, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então você pode ler esse boletim na íntegra, ele vai estar em italiano, mas você pode fazer facilmente a tradução com o Google. E o que esse boletim mostra? Ele mostra claramente que o nível de alerta do Campo Flegrei segue em nível amarelo. E o que isso significa? Que o monitoramento está intensificado sim, mas está intensificado já tem alguns anos, desde que a atual fase do bradicismo de inflação, ou seja, de crescimento ali, de subida gradual do solo, de maior atividade vulcânica interna ali, e entenda aqui como atividade vulcânica não como uma erupção iminente, mas sim de um vulcão que está ativo, que ele tem essas fases do bradicismo. Bradicismo é o comportamento do Campo Flegrei. Esse vulcão tem hora que ele infla e tem hora que ele desinfla, usando aqui um termo bem popular, tá? É como se ele estivesse respirando. Isso já é conhecido desde a época do Império Romano. Porém, o mesmo relatório, o mesmo boletim, ele também nos mostra que não há nenhum indicativo de erupção iminente. Durante a semana de 16 a 22 de junho, foram registrados 58 terremotos na área da caldeira, com magnitude máxima de 3,2. Ou seja, foram terremotos fracos. Um pequeno enxame sísmico ocorreu entre os dias 20 e 22, com 28 tremores em Pozzuoli, e todos eles com hipocentro raso. O que é o hipocentro? É o foco do tremor, onde o tremor realmente ele começa. Eles estão a menos de 3 km de profundidade, o que reforça que esses abalos estão relacionados à dinâmica hidrotermal da região e não à movimentação de magma, já que a câmara magmática do Campo Flegrei está mais profunda do que esses sismos. E esse ponto é importante, já foi tema de vídeos aqui no canal há mais de um ano. Eu vou deixar o link para esses vídeos lá no final. Eu já tinha falado disso e as pessoas estão fazendo vídeos como se essa fosse uma informação nova. O Campo Flegrei, como eu já mencionei para vocês, está em um ciclo de bradicismo, que é um movimento de inflação e deflação do solo provocado por quê? Por gases e fluidos aquecidos no seu interior. Isso não é uma novidade. O bradicismo já ocorre há milênios. Já provocou crises sérias na década de 80, especialmente em Pozzuoli, e não resultou em erupção. Por quê? Porque esse processo, embora realmente perigoso em termos urbanos e geotécnicos, não representa automaticamente uma iminência de erupção vulcânica. E por que ele é perigoso então? Porque as casas ali são muito antigas. Vamos lembrar que a Itália, é um ponto da superfície terrestre onde nós temos uma civilização de milênios. Então, temos construções ali muito velhas. E essas construções elas não foram feitas com tecnologia antissísmica. Então, qualquer terremoto um pouco mais forte, vamos colocar aí um terremoto de 4,5, se ele for bem raso e dependendo ali da ressonância que tiver com alguma dessas construções, elas podem ter rachaduras sérias, elas podem inclusive colapsar, como já aconteceu esse ano. Já teve queda de residência lá por conta desses tremores fracos. Tremores que no Japão não iriam provocar nada. E se as casas ali tivessem essa tecnologia antissísmica, também estaria seguro. Então, desse ponto de vista, esse processo de inflação também do solo, que daqui a pouco eu vou mencionar melhor para vocês, esse processo de subida do solo, pode provocar danos físicos nas casas, os terremotos de baixa magnitude também podem provocar danos físicos e, eventualmente, se as casas colapsarem, isso pode provocar a morte de pessoas, mas isso não significa que o vulcão Campo Flegrei esteja para entrar em erupção. A origem do bradicismo, como já expliquei aqui em vídeos anteriores, está associada principalmente a essa circulação de fluidos hidrotermais, água, gases, todos eles superaquecidos que pressurizam o sistema subterrâneo. Esse entendimento ele não é novo. Os artigos científicos mais recentes, que alguns canais estão usando para colocar isso como se fosse algo já confirmaram o que a comunidade científica já sabia. E aqui eu faço uma alusão com a questão do Sol. A gente já sabia que esses fluidos hidrotermais provocavam bradicismo. Então, por que tem gente que continua a estudar? Porque é importante você sempre confirmar o conhecimento. Se aquilo foi estudado na década de 80, década de 90, anos 2000, poxa, vamos estudar aqui nessa atual crise com as novas tecnologias para ver se esse conhecimento está correto mesmo. E de fato estava. Essa crise de bradisismo, essa inflação do solo, não está relacionada à ascensão do magma, e sim à ascensão de fluidos hidrotermais. E é aqui que fica a diferença, por exemplo, com o caso do Sol, porque não existe esse avanço
técnico científico nos artigos. Eles sempre só ficam em modelagem estatística, sempre estatística, sempre estatística. Não muda o disco. Então, se você não tem um avanço científico, você não consegue comprovar causa, consequência, dados, então você não tem ali uma certeza científica, você não tem uma nova informação científica. Então, esses artigos que estão sendo usados aí para falar que o Campos-Flegray, nossa, está aqui, ó, tá uma movimentação de fluido hidrotermal, agora a coisa está ficando estranha. Não tem nada de estranho, isso já é de conhecimento desse vulcão muito antes da sociedade moderna, né? A gente já sabia disso até há centenas de anos atrás, a gente só não sabia que tipo de material estava circulando ali, mas o próprio funcionamento do Campos-Flegray já era de conhecimento antigo. E é aqui que eu preciso fazer essa correção, porque tem gente fingindo que essa descoberta é recente, que foi um alerta novo, tudo para gerar mais engajamento, mais cliques e mais medo. Uma outra informação importante é sobre a elevação do solo. Segundo os dados do INGV, o solo na região da caldeira segue em elevação, com um valor médio mensal de 15 milímetros por mês desde abril. Uma das estações de GNSS, que é tipo um sistema de monitoramento GPS, só que muito mais preciso, registrou 29 centímetros de elevação acumulada desde janeiro de 2024. É muita coisa? Sim, é muita coisa, mas é algo que já aconteceu antes. Na década de 80, o solo subiu quase 1 metro e, repito, não houve erupção. Esse tipo de levantamento é monitorado milimetricamente e quando há qualquer alteração mais significativa, os boletins apontam com certeza. Até agora, os valores permanecem estáveis e dentro do esperado para essa fase de inflação do sistema hidrotermal. Um outro dado importante, o comportamento geoquímico. A área de Piciarelli, uma das mais ativas no setor nordeste da Solfatara, apresentou temperatura média das fumarolas de 94 graus Celsius na última semana. Essa temperatura é considerada estável e próximo ao ponto de condensação do fluido. O fluxo de CO2 do solo, que vinha subindo até fevereiro, apresentou uma leve queda na última semana. Ou seja, sem explosões, sem alterações abruptas, sem sinais de injeção magmática, sem erupção. E mesmo assim, tem canal jurando que o vulcão vai explodir a qualquer momento. E qual que é a desculpa da vez? Partes da crosta estão ficando fracas, como se isso fosse uma revelação extraordinária. Não, não é. Isso é completamente normal e esperado nessas fases de inflação do bradicismo. A crosta sofre tensões? Claro. Ela pode rachar? Sim, mas isso não significa que uma erupção está prestes a começar. Quer fazer um exemplo em casa? Bem didático? Pega uma bexiga e coloca dentro de um bolo e deixa o bico para onde você enche para fora. Depois que o bolo está pronto ali, você coloca as camadinhas, o recheio e deixa a bexiga lá dentro. Pega a bexiga e começa a soprar. O bolo vai inchar ali, você vai injetar ar. Isso vai simular o deslocamento dos fluidos hidrotermais e o aumento da pressão interna. O que vai acontecer com a cobertura que estava lisinha? Vai começar a rachar. É exatamente isso que está acontecendo. Você vai ter pontos onde pequenas fraturas e fissuras vão ocorrer. Claro, você está aumentando a pressão interna. E é claro que a crosta, que tinha uma resistência X, você está oferecendo ali uma força adicional sobre ela, ela vai ficar mais perto desses pontos de ruptura. Mas isso não significa que ela vai se quebrar totalmente e uma erupção vai começar, porque ainda falta muito para isso acontecer. Então, se você pegar a manchete, a crosta do Campos-Flegray está ficando mais fraca, e pegar essa outra manchete, água molhada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Os próprios artigos que circulam agora e que estão sendo distorcidos afirmam que em pontos específicos existem zonas de acúmulo de estresse que podem permitir uma futura liberação de magma, mas isso é uma modelagem hipotética. Eles não estão dizendo que essa erupção vai ser agora. Eles estão tentando prever, caso aconteça uma erupção, onde ela iria sair, porque o Campos-Flegray é enorme, pega uma área enorme. Não ia explodir aquilo tudo, iria dar uma erupção em algum ponto específico. Qual seria esse ponto? Esses artigos estão justamente identificando as zonas de fraqueza para tentar prever onde a futura erupção, que não é agora, irá acontecer. E os caras pegando os artigos, distorcendo, falando que vai acontecer tipo mês que vem, ou que está prestes a acontecer. Que bizarro, né? E aqui eu vou pedir uma licença, que eu sou filho de mineiros, tem muita expressão que eu não uso aqui, mas aqui cabe essa, tá? Ou são um bando de orelha seca,
ou são um bando de mau caráter mesmo? Porque assim, os artigos são muito claros. Claros para quem é da área de geociências. Um leigo lendo aquilo não vai entender muita coisa. Então, ou a pessoa não entende o que está lendo, ou ela entendeu e está jogando essa informação de maneira distorcida só para ganhar engajamento. Então, o problema é que quem lê o resumo de artigo ou só assiste manchete traduzida sem compreender geodinâmica, transforma isso em supervulcão vai entrar em erupção a qualquer momento. Vocês entendem a lógica do troço? Mas aqui, vamos deixar uma coisa clara. O Campo Flegrei é sim uma área de risco real. Milhões de pessoas vivem sobre uma caldeira vulcânica ativa. Os riscos geológicos, urbanos e sociais, eles são extremamente complexos. Como você vai fazer uma evacuação de milhões de pessoas em pouco tempo? Onde você vai colocar essas pessoas? Muita gente, desde que eu tenho falado do Campo Flegrei, está dizendo assim, nossa, professor, mas o governo italiano tinha que tirar as pessoas dali. Imagine se ele tivesse tirado essas pessoas desde quando começou a atual crise de praticismo. Então, sei lá, vamos colocar aí por baixo, 2 anos. 2 anos as pessoas estariam fora de suas casas, sabe-se lá onde, e o vulcão está lá. Nem perto de uma erupção ele está. Não é simples assim fazer uma evacuação. Ela tem que ser feita com planejamento, com estratégia e principalmente ouvindo os cientistas. Desde quando eu comecei esse canal, sempre que um vulcão entrou em erupção em áreas urbanas e os cientistas previram essas erupções, eles deram um alerta para as autoridades, né, para os políticos, e eles fizeram o processo de evacuação. Até o dia que eu gravo esse vídeo, os cientistas acertaram 100% das vezes quando um vulcão iria atingir uma área urbana. Então, não seria diferente no Campo Flegrei. E vale destacar que a Itália é um país desenvolvido, com dinheiro, com cientistas sérios, cientistas que estudam vulcões desde a época antiga. Esse acúmulo de conhecimento vulcânico é muito velho na Itália. Então, vamos confiar no que os cientistas do INGV estudam ali dia a dia. Porque assim, o bradicismo por si só já é perigoso. Ele pode danificar edifícios, gerar evacuações pontuais ali, comprometer estruturas. Eu já falei isso para vocês. Isso de que o vulcão não vai entrar em erupção não quer dizer que a área esteja segura, não. Os terremotos de baixa magnitude podem danificar, a crise de bradicismo pode inflar muito o solo de uma área, comprometendo a estrutura de um edifício. Esses são os riscos reais. É com isso que eles estão preocupados, não com uma erupção. E é justamente por isso que existe um sistema de monitoramento ativo. O INGV publica boletins semanais, mensais, mapas de riscos, simulações. O nível de alerta é público, claro e fundamentado em dados, e não em especulações para vídeos no YouTube. E é aqui que eu faço um apelo à minha audiência, você que está assistindo esse vídeo. Se você segue esse canal, você sabe, aqui não existe espaço para sensacionalismo. Aqui o conteúdo é baseado em boletins, artigos revisados por pares, entrevistas com geólogos, com vulcanologistas sérios que pertencem a esses grupos que estudam de fato o vulcão. Não em falas soltas de cientistas que aparecem na TV só quando um assunto viraliza. O trabalho de um divulgador científico sério é esclarecer e não assustar. E é por isso que de vez em quando eu sumo daqui, porque o meu trabalho não é só no YouTube, como muitos aí. Muita gente quer largar o que faz para viver só do YouTube, e é louvável isso. Só que você tem que fazer isso por vias corretas, né? Se eu quero deixar de ser professor de sala de aula e viver só do YouTube, eu preciso dar a vocês a informação correta. Quando eu dou uma sumida aqui, quando eu fico alguns dias sem publicar vídeo, é porque eu estou fazendo alguma coisa na escola ou na faculdade, né? Estou orientando algum artigo, estou em banca de defesa, estou produzindo algum artigo. A minha escola estadual, a gente participou agora de uma competição de tecnologia e sustentabilidade e a gente conseguiu o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro da segunda feira de iniciação científica, alunos de escola pública. A gente desenvolveu, né, eu idealizei ali um projeto de monitoramento de encostas para que avise as pessoas que estão ali perto de casas que estão em áreas de riscos, casas que podem cair por conta de um deslizamento de encosta. Então a gente desenvolveu um sistema de monitoramento dessa encosta que dá um aviso antes para as pessoas, detectando ali micromovimentos do solo para que a pessoa consiga sair antes do solo descer. A gente fez isso usando um sistema que custa no máximo R$ 120, pensando em famílias de baixa renda. Então, assim,
Eu desenvolvi isso junto com os meus alunos, a gente conseguiu o primeiro lugar. Então, assim, eu não sou qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que está falando aqui com vocês. É um profissional que está ali estudando todos os dias e não pegando noticiazinha de internet e jogando de qualquer maneira aqui. Porque assim, o Campos Flegrei está passando por essa fase inflacionária há anos. O mesmo padrão foi observado em 82, em 83, em 2000, em 2012. Nenhuma dessas fases levou à erupção. A comunidade científica de lá continua monitorando, cruzando os dados, refinando os modelos com as novas tecnologias, e mesmo os artigos que mostram possíveis zonas fracas na crosta não indicam que o magma está subindo, e sim a movimentação dos fluidos hidrotermais. E se o magma começasse a subir? Os sinais seriam claros. Os sismos mais profundos, correspondente ao local da câmara magmática, uma deformação acelerada do solo, alteração geoquímica, emissão abrupta de gases. Nada disso está acontecendo agora. Então, da próxima vez que você vir um vídeo dizendo que o Campos Flegrei vai explodir, pare e pense. Quem que está dizendo aquilo? Onde estão os dados? Qual o nível de alerta oficial? O que dizem os boletins do INGV? Quem é o dono do canal? Ele é formado em alguma área de geociência, é um professor de geografia, é um geógrafo, é um geólogo, é um geofísico, é um vulcanólogo? E se você quiser saber a verdade com base em dados sem alarmismo, você já sabe onde procurar. Vamos, caros padawans, se você chegou até aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem está sendo bombardeado por vídeos de terror mal pesquisados. Aqui a gente usa o lado da luz da força geográfica. E se quiser apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro. Nós temos 2 categorias de membro, quartzo ametista, e os membros ametista têm acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp comigo e prioridade, claro, nas respostas. Todos os membros têm prioridades. Você também pode ajudar clicando no botão hypar, usando o botão valeu demais, você pode mandar um valor que cabe no seu bolso ali, ou então mandando um Pix que está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, e também pode comprar alguma coisa na Amazon. Pessoal, agora em julho vai chegar o Prime Day, eu vou avisar para vocês, então dá uma olhada que já estão pipocando algumas promoções bem bacanas na Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, clique no meu link, vai para lá, escolhe alguma coisa que você queira e compra, mas usando o meu link, assim você me ajuda pra caramba. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e que a força geográfica esteja com todos vocês. Tchau, tchau.